Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar aí o estudo sobre PV6 e também vamos ter um laboratório inicial. Então lembrando que esse material ele está sob a licença da Creative Commons. Eu gostaria aqui de agradecer novamente ao NIC-BR que doou 2 livros para o Laboratório de Telecomunicações sobre PV6. Esse material aqui ele pode ser copiado, distribuído, executado e também criar obras derivadas, é o caso desse material aqui. A atribuição então aí ao NIC-BR, todos os materiais estão disponíveis nesse link, são materiais bons em português, bem completo, recomendo que vocês acessem. Aqui a gente tirou uma pequena parte dessa apostila de 314 páginas do curso IPv6 básico, e a ideia também é, com base nesse conteúdo, a gente começar ali o laboratório no Packet Tracer. Lembrando que no vídeo anterior está disponível o link na descrição do vídeo. A gente tinha uma lista de exercícios sobre PV6, sobre como fazer essa conversão aqui, por exemplo, do endereço na forma simplificada para a forma completa e vice-versa. Então a ideia inicial é resolver essa lista do vídeo anterior, para daí posteriormente a gente avançar aí com o laboratório. Então essa era a lista, tinha aqui 10 endereços na forma completa, a ideia é escrever na forma simplificada e no exercício 2 ao contrário, está na forma simplificada, obter ele na forma completa. Então vamos fazer aqui. Então, por exemplo, lembrando, né, que eu sempre vou omitir o zero à esquerda, somente o zero à esquerda, e se eu tiver uma longa sequência de zeros, eu posso usar apenas uma vez a notação com os 4 pontos, omitindo essa longa sequência de zeros. Então, para ficar mais claro, vamos fazer aqui para o primeiro endereço, ó, 2001. Não tem zero à esquerda, então eu vou repetir. 2001, 2 pontos. Aqui, ó, 0db8, ó, eu tenho um zero à esquerda, então eu não preciso escrever ele. Só coloco ali db8, 2 pontos. Ó, 4 zeros, tá tudo zero. Aqui eu poderia colocar o zero e simplesmente seguir. Ou se eu for analisar aqui, ó, o endereço inteiro, ó, não, essa é a maior sequência de zeros que tem aqui no endereço. Então eu vou colocar como 4 pontos, ó. E daí eu acabo representando todo esse endereço aqui, ó, toda essa região. Próximo octeto, ó, 0010, ó, 2 zeros à esquerda, não preciso escrever. Então vou colocar 10, 2 pontos, 0200, ó, 1 zero à esquerda. Então eu vou omitir ele e repito, o zero à direita eu preciso manter, né? Isso aí tem que manter, tá? Aí 3000, ó, 3 zeros à direita eu tenho que manter. Por que eu tenho que manter? Imagina o seguinte, se eu fizer só isso daqui, colocar 3, 3 na verdade seria 003, né? Porque eu só omito os zeros à esquerda, então por isso que à direita eu tenho que escrever, senão vai dar ambiguidade aí, vai dar errado. Próximo endereço aqui, ó, 3 zeros e 4. 3 zeros à esquerda, não preciso representar, só voltar aqui. Então vou colocar como 2 pontos e 4. E 2 pontos, ó, 0050. Então vou colocar só 50. Então esse seria o endereço simplificado aí da letra A. Continuando aí, a gente vai para o B. Então, ó, 2001 não tem nada para simplificar. 0db8, 0 à esquerda, eu posso simplificar, db8. E aqui, ó, vem 1, 2, 3, 4, 5 octetos, tudo com zero. Então, se eu quiser deixar na forma mais simplificada possível, ó, 2 pontos, 2 pontos. E o último octeto é 0001. Então, eu posso omitir esses 3 zeros à esquerda, ficaria 1. Olha como fica bem simplificado, né? Se eu for comparar aqui os dois, ó. E essa anotação vocês vão ver hoje que a gente pode configurar no meu equipamento. Eu posso digitar na forma completa, vai me dar mais trabalho.
Afinal, aqui são bastante caracteres. Ou digitar assim, o meu equipamento ele tem que aceitar. Próximo aí a letra C, ó, 2001, não tenho que simplificar. Na sequência aqui, ó, 0 dB8. 0 à esquerda eu vou omitir, dB8. Aí vem uma longa sequência aqui de zeros, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou representar pelos 4 pontos. E o último octeto, 1000, ó. Lembrando que é 1 de 3 zeros à direita. À direita eu tenho que manter, ó. Então vai ficar nessa forma simplificada, né? Ali na letra D agora, seria aqui o 2001, 0 dB8, 2001 não tem o que fazer. O 0 dB8 eu posso omitir o 0 à esquerda, fica dB8. E aqui eu tenho, ó, duas sequências longas de 0 e aqui também. Então, eu posso usar uma vez só. Se eu usar aqui, ó, já não posso usar mais lá nos próximos octetos. 00FF. 0 à esquerda, eu posso omitir, ó, só coloco o FF. E agora aqui, ó, essa longa sequência de zeros aqui, eu já usei os 4 pontos, então eu vou ter que colocar ela de outra forma aqui, ó. Qual outra forma que seria? Eu coloco aqui, ó, 0. Eu vou omitir os 3 zeros daqui, ó. Só vou deixar o último zero à direita, ó. E a mesma coisa para o próximo octeto aqui, ó. Então, se eu tiver 3 zeros aqui, só vou manter esse aqui à direita. E o último octeto seria 1000, né? 1000 não tem o que fazer, zero à direita, então eu vou ter que manter ali. Então, 1, 0, 0. Ou, né, também aqui seria possível eu fazer ao contrário, ó. 2001, dB8, 2 pontos, 0 para esse primeiro octeto aqui, ó. 2 pontos, 0 para o segundo octeto. 2 pontos, ó, 0, 0, FF. Vou omitir o 0 à esquerda, fica só FF. E agora essa longa sequência de zeros aqui, ó, fica desse jeito, 4 pontos e o final como 1000 ali. Então as duas notações aí, elas são válidas. Saiu aqui um a mais. Tanto que se você reparar, né, ó, elas vão dar o mesmo tamanho aqui, ó, uma exatamente igual à outra. São as formas aí mais simplificadas que a gente tem para trabalhar. Claro que se você colocar na forma completa funciona também, mas a ideia é tornar aqui o mais simples possível. Seguindo aí a letra E, então 2001 não tem o que fazer. 0 dB8 eu vou omitir o 0 à esquerda. A000 à direita, né? Então tem que manter, ó, A000. 0B00. O 0 à esquerda eu vou omitir, então fica B. À direita eu tenho que manter, 00. 00 C0. Esse 00 eu vou omitir, então fica C0 só. 3 zeros e D, vou colocar somente D aqui. Eu vou omitir esses 3 zeros à esquerda. E tudo 1, então 2 pontos E, tudo 1, tem que manter. E o final aqui também, ó, tudo 1, não tenho que simplificar. Então essa seria ali a resposta da letra E, na forma mais simplificada possível. Letra F, 2001, vou manter. 0 dB8, vou omitir o 0 à esquerda. B1C3, não tenho o que fazer, então B1C3. 0552, ó, 0 à esquerda, ó, então vou omitir, fica 552. 6822, 6822, tem que manter. FE11, FE11, vou manter também. 8000, 0 à direita, né? Não dá para simplificar, mantém. E 0008. Esse 0008, esse eu posso omitir, né? Então fica o final aqui, ó, somente 8. Então essa seria a forma mais simplificada aí. Ali na G, seguindo também, 2001, mantém 0 dB8,
vou omitir o 0 à esquerda aqui, 0 A1B. O 0 à esquerda eu vou omitir, fica A1B somente. 2 pontos, 2C3D, 2C3D mantém. Lembrando que são caracteres em hexa, né? Então cada caractere ali pode ir de 0 até F. Próximo octeto aqui, 4EF5, 4EF5, não tem o que fazer. E aqui ó, vem uma longa sequência de zeros. Então essa longa sequência de zeros eu posso representar por 2 pontos ali, né? Os 4 pontos seguidos. E lembrando, pessoal, é muito comum em endereço de rede, tabela de roteamento, a gente ter o final com os 4 pontos. Afinal, a parte de host, ela tem que ser toda zero, igual lá no IPv4. Aqui não quer dizer necessariamente que isso aqui é um endereço de rede, porque depende da minha máscara, né? E geralmente a gente trabalha com máscara /64. Se você for analisar, tiver um /64, ó, aqui eu tenho 16 bits, mais 16, mais 16 e mais 16. Então aqui eu fecho o meu /64. Quer dizer, isso aqui é um endereço de algum host, é um endereço válido, porque ele não é todo zero. Qual host que é? É o 4EF5 e tudo zero no final, né? O restante com zero. Então ele é o host 4EF5 da rede, dessa rede aqui, ó, 2001, DB8, A1B, 2C3D. Tá? Então sempre tem que ficar de olho aqui na máscara, que ela vai me dizer se é um endereço de rede ou não. Se isso daqui fosse assim, ó, nesse formato aqui, ó, isso aqui é um endereço de rede. Por quê? A máscara é /64, eu tenho aqui os meus 64 caracteres, aqui, ó, meus 64 bits. Então esse é o endereço de rede. E a parte de host, ó, ela é toda zero. Aí isso aqui vai estar na tabela de roteamento, ele é um endereço de rede válido aí, senão ele não pode ser utilizado. Deixa eu só voltar aqui como é que estava anteriormente. Então tinha 2 pontos, 4E, 5F, 2 pontos, 2 pontos. Então essa é a resposta ali da letra G. H, então vamos lá, 2001, 0 DB8, 0 à esquerda eu vou omitir. Foca, né? Então aqui o O, lembrando que não é O, né? É o 0, mas o pessoal costuma pronunciar assim, mas esse 0 está no meio, então eu vou manter. Café, KD, BB, BA, babá, né? Babá, e dado, né? Lembrando que não tem o O, é o 0 ali, né? Aí não consegui simplificar nada, né? Só o do 0DB8 aqui, né? O restante eu não consegui simplificar nada. Aí. Só mostrando que é comum ter esses nomes em hexa, né? Pode acontecer muito aí para aparecer nas redes aí. É I 2001 DB8, 0 DB8, vou omitir o 0 à esquerda. Ó, uma sequência gigante de 0 aqui, ó. Então vou pôr 4 pontos, 4 pontos. 2 pontos, 2 pontos, forma os 4 pontos aqui. 0B D0, quer dizer, 8B D0. Não tenho o que fazer aí, né? E 1002 também não tenho o que fazer, porque o 0 está no meio ali, ó. E J, fechando aí 2001, 0 DB8, vou omitir aqui o DB8, né? O 0 à esquerda. 0123, o 0 posso omitir, fica 123. 4567, 4567, não tenho o que fazer. 89AB, CDEF, também não tenho o que fazer. Ó, aqui eu tenho a maior sequência de zeros, né? Então eu posso colocar como 4 pontos ali, ó, 2 pontos, 2 pontos. E 3 zeros e F. Vou emitir os 3 à esquerda e ficaria o F aí. Então essa seria aí a resposta do exercício 1 aí.
E no 2 a gente tem aqui o caminho inverso, né? Que é geralmente que os roteadores dos equipamentos vão fazer, porque normalmente a gente vai configurar isso daí na forma simplificada. E aí eu tenho que pegar, traduzir isso aí para o outro formato. Deixa eu sair aqui e fazer uma nova lista, lista 2. Vai ficar mais fácil aqui de analisar. Então, normalmente a gente vai configurar, escreve na forma simplificada e o roteador ele trabalha com 128 bits, então ele tem que pegar e estruturar isso na forma completa ali. Então vamos lá, ali no exercício 2, letra A, 2001 DB8 A1B, 2C, 3D, 4E, 5F e 4 pontos. Então, ó, 2001, 0 DB8, né? Ó, repare, o truque aqui é o seguinte, ó, eu tenho 3 caracteres aqui no endereço simplificado. Eu tenho que ter 4, né? Eu sempre tenho que ter 4 caracteres. Se só apareceu 3, quer dizer que está faltando aqui, ó, 1 0 à esquerda, ó. Então, esse aqui é 0 DB8. Ó, mesma coisa aqui, ó, A1B, só tem 3 caracteres, tinha que ter 4, então preenche com 0 à esquerda, A1B. Aqui eu tenho 4, ó, 2C, 3D, então vou manter. 4E, 5F também, mantém. 5F. E o restante aqui vem com 0, né? Aqui que eu tenho que tomar cuidado, principalmente quando está no meio, que vocês vão ver ali nas próximas letras, porque daí eu tenho que preencher tudo que tem e depois eu vou analisar o que está faltando para colocar o restante de 0, né? O que a gente sabe é o seguinte, ó, eu vou ter que ter 8 grupos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, estão faltando 3, ó. Então, 6, 7 e 8. Então, esse seria o endereço completo ali daquele endereço ali da letra A, né? Que está na forma simplificada. Bom, seguindo aqui então, ó, a B 2001, ó, novamente, ó, DB8 só tem 3 caracteres, eu preciso de 4, então isso aqui é 0 DB8. A tudo 0, tem 4 caracteres, só manter. B00, ó, tem 3, então seria 0B00. C0, ó, só tem 2, quer dizer, foram omitidos aqui, ó, 2 zeros, então fica ali, ó, 00C0. D, só tem o caractere D, quer dizer, foram omitidos 3 zeros à esquerda, ó, 00D. E, tudo 1. E o final, tudo 1, né? Então, ele é aí na forma completa, assim. Bom, esse aqui agora da C, olha, ele tem 4 pontos no meio, né? Tá bem simplificado aí. 2001, 0, ó, DB8, então foi omitido ali o 0 à esquerda. Aqui, ó, eu tenho 4 pontos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o último aqui, que é o 1. Lembrando, ó, o 1 só tem um caractere aqui, teria que ter 4, né? O 1, na verdade, se for escrito na forma completa, ele era 0001. E agora eu vou preencher aqui com 0 restante, ó. Tem que ter 8 grupos com 4 caracteres. Eu tenho 3 aqui, ó. Quer dizer, estão faltando 5 nesse meio, né? Então, ó, um grupo aqui, 2 pontos, 2, 3, 4 e 5. Então, é esse o endereço na forma completa. Se você quiser conferir, sempre tem que contabilizar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, certinho aí. Sempre que eu tiver os 4 pontos, vou ter que fazer isso, né? Próximo endereço aqui, 2001 DB8, 2001 mantém. 0 DB8, né? Foi omitido aqui o 0 à esquerda da letra D. 8B D0. 8B D0. Acho que ficou com algum problema aqui na lista, aqui o 1002. Provavelmente aqui tinha
4 pontos, né? Então, só corrigindo aqui da lista, ó. Ah, não, tá aqui no meio. Tá bem discreto aqui, né? Ficou aqui os 4 pontos, ó. 2001 DB8, 4 pontos, 8B D0 e 1002. Bom, aqui é a mesma ideia, né? Então eu tenho, ó, 4 grupos, estão faltando 4 aqui no meio, ó, desses 4 pontos. Então vou ter 1, 2, 3 e 4, né? Então fechando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só por curiosidade, né? Isso aqui é um palíndromo, esse endereço, né? Porque se você escrever ele de trás para frente aqui ou de frente para trás, ele vai dar exatamente o mesmo valor, né? Então, é um palíndromo aí. Não tem efeito para redes, né? AE ali na sequência, né? Então 2001, 0 dB8, ó, 0 dB8, 4 pontos e 1000. Né? Então olha só, novamente aqui a gente tem os 4 pontos, né? Eu tenho 3 grupos, quer dizer, estão faltando 5 aí para fechar 8. Ó. Então vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Fechando aí os meus 8 grupos com 4 caracteres. Na sequência AF, né? Então 2001, DB8, que seria daí na forma completa 0 DB8, 10 aqui, ó, então, e 4 pontos, né? Então tenho 4 pontos aqui, vamos deixar ele aqui, vamos preencher o restante. Então 10, ó, seria 0010, que são 4 caracteres, 200 seria 0200, 3000 tem 4 caracteres, 4 na verdade seria 004, né, porque eu sempre vou preencher os zeros à esquerda, e 50, então seria 0050. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, quer dizer, só está faltando 1. Então aqui seria 000. Então reparei que fechou 8 grupos com 4 caracteres aí. G, a G aí seria então 2001, 0 dB8, 0 dB8 aqui, 4 pontos, FF, né? Então FF seria 0, 00 FF. Ó, 0 à esquerda, 0 à direita e 0 à direita, né? Como eu só tenho 0, seriam 4 zeros, na verdade, né? E a mesma coisa aqui, ó. Tenho, na verdade, 4 zeros. Esse aqui é aquele endereço, né? Que eu tenho uma longa sequência aqui, e daí, como usei os 4 pontos, eu tive que pegar e usar outra notação menos simplificada nessa sequência de zeros, né? Que era o exemplo lá do exercício anterior do 1, lá que tinha 2 respostas possíveis, né? Então esse 0 foi, e aqui 1000, né? Então 1000 tem 4 caracteres. Ó, repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então estão faltando 2 grupos aqui para fechar 8. Então eu teria aqui e aqui novamente fechando 8. Ó, e repare que eu tenho 2 grupos com 0 aqui e 2 aqui. Então eu poderia ter escolhido os 4 pontos aqui ou lá embaixo, que dava na mesma aí, né? Seguindo aí na letra H, 2001, 0 dB8, né? Eu só tenho 3 caracteres, então seria 0 dB8, 0 à esquerda. B1C3, mantém, tem 4 caracteres. Aqui foi feito errado, né? Era para ser 552, né? Já está escrito na forma completa, então 000552. Apesar que funciona também, né? Se digitar no equipamento simplificado ou não, misturar, não tem problema. 6822, tem 4 caracteres. FE11, 8000, tem 4 caracteres. E aqui só 8, ó. Tem que ter 4 caracteres, faltou 3 zeros à esquerda, ó. Então 008 ali. Fechando aí os 8 grupos com 4 caracteres. Bom, na I ali, 2001,
0dB8, né? Então faltou o 0 à esquerda aqui, 4 pontos, 8bd0 e 1002. Bom, o que está faltando aqui? A longa sequência de zeros, né? Ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4 caracteres, faltam mais 4 para fechar 8. Então vou ter aqui uma sequência, 2, 3 e 4 aí, ó, fechando 8 caracteres. 8 grupos aí com 4 caracteres, né? Dando 128 bits aí. E o último ali na J, 2001, 0dB8, né? Então foi omitido aqui o 0 à esquerda. Foca, tem 4 caracteres. Café, cadê, bebê, babá e dado. Só foi omitido ali o 0 do 0dB8, né? O resto realmente não tinha o que simplificar aí. Então essa é a resposta ali da lista, né? Isso é muito importante para IPv6, é fundamental aí, principalmente porque os diagramas de rede eles vão trazer isso daí na forma simplificada. E para configurar, vocês vão ver hoje, também vai configurar na forma simplificada, que dá menos trabalho, né? Então a gente tem que praticar bastante essa questão do 0 à esquerda e os 4 pontos também aí. Então essa é a resposta ali da lista. Ali, pessoal, vocês viram na lista e nos nossos laboratórios a gente tem trabalhado muito aí com 2001 DB8, né? Isso aí é uma norma, uma regulamentação, né? Então depois eu vou mostrar ali já na sequência para vocês. Os prefixos a gente trabalha sempre desse jeito, então o endereço IPv6 nesse formato preferencialmente simplificado que eu mostrei para vocês. E na sequência vem a notação com a barra e a máscara de subrede, que me diz a quantidade de bits que vai ser usado para rede e para host. O máximo que a gente costuma trabalhar é um /64, há exceções, às vezes eu quero fazer um link ponto a ponto, por exemplo, né? E aí eu posso colocar um /127, /128, aí depende do protocolo. Mas é muito comum trabalhar até /48, até /64, redes maiores, provedores maiores têm máscaras menores, então tem esses detalhes aí. Aqui, por exemplo, ele vai trazer, né, ó, 2001 DB8, ó, já na forma simplificada, 3003 e 2, né, que seria o 0002/64, né. O prefixo global seria o /32, aqui, ó, 2001 DB8. Lembrando que aqui eu tenho 16 bits, mais 16 aqui, ó, fechando 32. E a subrede seria 3003, 2. E o restante é a parte de host, né? Então vai funcionar desse jeito ali. E aqui, quando a gente for trabalhar com navegadores, se quiser acessar algum site com IPv6 específico, aí sem o nome, né, sem o DNS, então eu sempre tenho que colocar aqui entre colchetes, porque existe esse problema aqui, ó, essa confusão de 2 pontos com a porta. Né? Lembrando que aqui eu tenho, ó, um endereço IPv6, que ele é separado pelos 2 pontos. E aí eu tenho o endereço IP seguido da porta TCP/UDP. Então por isso que tem que colocar entre colchetes aí para poder representar o IPv6, tá? Para não dar essa confusão com as portas TCP e UDP que a gente usava lá em IPv4. Aqui a gente tem um endereço que é chamado de Global Unicast, que vocês vão ver hoje na Cisco, a gente tem que habilitar lá IPv6 Unicast Route, para ele permitir esse endereço que o nome já diz é global. Então ele é um endereço que ele é roteável, a gente vai utilizar para navegar na internet. Então se você tiver um computador e você for lá ver o IPv6 dele, e ele tiver com esse endereço ou com 2 ou com 3, ele é um roteável. Quer dizer, você tem conectividade e navegação por IPv6. E qual que é a ideia, né? Qual que é o requisito desse Global Unicast aí? Dos 128 bits aqui, ó, que eu tenho do IPv6, os 3 primeiros bits tem que começar com 0, 0 e 1. Então esse é o requisito aí. Dos 128, os 3 primeiros começou com 0, 0 e 1. Ele é um unicast global. E aí repare, né? Eu posso ter duas opções aqui para esse primeiro caractere. Ó. Esse primeiro caractere aqui ele é representado por 4 bits, né?
Então eu posso ter a primeira possibilidade, que é o 001 e 0, isso seria 2, se você converter lá do hexa. Ou a outra possibilidade, ó, 001 para ser o Global Unicast, e o próximo bit 1 aqui, ó. Isso aqui, se você converter, ficaria 3. Então as redes roteáveis, elas vão ficar aí, pode ser de 2000, o primeiro grupo ali com os 4 caracteres, até 3FFF. Né? Então é isso que você pode ter aí para navegar hoje na internet. Essa limitação aí dá 13% do total de endereços IPs V6 disponíveis, né? Então, mas ainda assim é bastante endereço, né? Foi limitado isso aí, amanhã depois, se precisar, o pessoal aumenta essa sequência, né? Mas isso aí já dá conta aí de boa parte. E aí tem as exceções, né? Por exemplo, depois vocês vão ver, se começar aqui o primeiro caractere com F, né? Com F já seria tudo 1, então ele já não é globalmente roteável, porque não começa com 00 e 1. E eles têm aplicações específicas, como o link local, por exemplo, que são algumas situações aí que a gente tem. Dentro dessa lista do globalmente aí roteável, eu tenho a exceção para o 2001 DB8, que é o que a gente vai usar nos laboratórios e exercícios aí, né? O porquê que o pessoal fez essa restrição, né? Então tem uma RFC que regulamenta isso aí, a 3849, e até eu coloquei aqui o trecho dela original, né? Mas a ideia basicamente é para não dar confusão, né? Então, o 2001 DB8 ele é usado exclusivamente para documentação e exemplos. Por isso que a gente vai usar para exercícios e tudo mais, né? Então, sempre que começar com 2001 DB8, seja um livro, um manual de um equipamento, alguma coisa assim, ele é um exemplo, né, para esse PV6. Ele não pode ser configurado no equipamento real, senão pode dar problema e vai dar confusão, né? No caso real, né, você vai receber então um endereço entre 2000 e 3FFF lá, e daí não pode utilizar esse 2001 DB8 aí. Aqui para fazer os laboratórios, então cada um de vocês vão receber um endereço IPv6 exclusivo, justamente com esse formato aqui, ó, 2001 DB8, e aqui vai variar o prefixo de vocês, né? Então aqui que cada um vai ter que utilizar o seu aí nos laboratórios. Nos exemplos aqui do IFPR, por exemplo, eu vou usar o prefixo café. Então todas as minhas redes elas vão ter aqui, ó, 2001 DB8, até aqui seria um /32. Como eu também tenho o prefixo aqui, ó, eu tenho um /48, né? Então 16 mais 16, 32 mais 16 /48. E esse /48 eu posso criar redes, uma única rede, né? Seria a 2001 DB8 Café, uma rede exclusiva. Ou eu posso criar uma /49, 50, 51, 52, 53, até o /64 aí. Porque daí a ideia dos últimos 64 bits, eu vou incorporar o MAC address, que vocês vão ver mais para frente, né? Mas isso vai me dar muita rede disponível para trabalhar, tá? Ó, só para vocês terem uma noção ali, né? Quantas redes /64 é possível ter no endereço /48? Então, ó, por exemplo, o meu endereço aqui é o café 2001 DB8 café, isso aqui eu não posso mexer, vou ter que manter assim, mas ainda me sobra essa próxima sequência para eu criar subredes. Então, se eu for criar subredes aqui, lembrando que eu tenho caracteres, aqui cada caractere desses são 4 bits, então eu tenho 4, 8, 12, 16. 2 elevado a 16 dariam aí 65.536 subredes dentro da minha rede /48, que é o que vocês vão ter também, né? E se eu for escrever isso aqui na forma simplificada, que é o que a gente viu hoje, ó, essa longa sequência de zeros eu vou omitir, né? Então, só coloco ali os 4 pontos, ó. 3 zeros à esquerda eu vou omitir, então só coloco 1 aqui, ó. 3 zeros à esquerda eu vou omitir, ó, só coloco 2. Isso aqui eu posso ir até F, ó. Então vou omitir até F. Aí eu vou desenvolvendo 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6 até 1 F, 2, 0, 3 até F, 3, 4, 5, até eu chegar nessa situação aqui que eu vou ter o tudo F, né, preenchido, que aí seria
a minha última subrede disponível. Então tem bastante endereço aí para trabalhar, né? Aqui que eu comentei com vocês, ó, eu teria 2 elevado a 16, então 65.536 subredes do tipo /64 dentro desse endereço /48 aí que vocês vão ter que trabalhar, né? Então a gente vai utilizar exemplos com 2, 3 subredes, ainda sobra mais de 60 mil aí para trabalhar. A ideia seria isso aqui, ó, esses caracteres aqui, se a gente converter de hexa para binário, né? Então eu vou ter 16 bits zeros. Aí aqui, ó, vou ter também, ó, daí seria a sequência 15 bits zeros e 1. Isso aqui eu vou incrementando até eu chegar com 16 bits 1, que seria o FFFF em hexa, né? Então, por isso que eu tenho todas essas possibilidades aí. E agora vem a ideia aí do nosso laboratório. A gente vai fazer hoje todo IP estático. Basicamente são 2 comandos aí que a gente vai ter que utilizar. Né? Então esse aqui é para eu habilitar o unicast, o endereço global. E aqui para eu habilitar numa interface. Ó. Então eu vou colocar dentro de cada interface IPv6 enable, IPv6 address e ó, o endereço na forma simplificada preferencialmente. A nossa rede aqui ela é bem simples. Ó. Então ela é um roteador com 2 interfaces. Na rede aqui da esquerda eu vou ter então 2001 DB8 café, você vai utilizar o seu prefixo aqui lá da tabela. A subrede que eu tenho para a esquerda ela é toda 0, então foi até omitido aqui já com os 4 pontos. Ó. E a subrede da direita ela é toda F, então eu peguei a primeira subrede disponível e a última. Né? Então ela vai ficar aqui ó, como 2001 DB8 café, que é o meu endereço de rede, e aqui ó, seria a minha rede FFFF e aqui a 0000. Então, que é o que está disponível ali, né? Então, aqui a folha do laboratório, ó, implementar a estrutura de rede com IP fixo, utilizando 2001 DB8, seu prefixo lá na tabela. A subrede da esquerda, ela vai ter ó, 2001 DB8, teu prefixo, e tudo 0. Aqui eu coloquei, né? Só para deixar claro que essa parte aqui é a nossa rede, ó, a subrede, mas eu poderia omitir, né? Tudo 0, eu poderia juntar nesses 4 pontos aí, né? Que é o que ele vai colocar aqui, ó, na forma mais simplificada. E da direita não tem como omitir, né? Então eu vou ter 2001 DB8, o prefixo aqui da rede, e aí tudo F aqui me indicando a subrede. E aí os endereços aqui vão ser fixos, ó. Então o gateway eu vou colocar como 1 na parte de host, este computador 2, 3 e 4. E a mesma coisa aqui, ó. Endereço 1, 2, 3 e 4. Então vamos ali no Packet Tracer. Em Network aqui, Routers, eu vou pegar o 2811. Aí eu vou ter aqui 12960 para cada rede. Não vai ter VLAN, nada, né? Então eu posso usar qualquer interface. E aqui eu vou ter 3 computadores desse lado. E 3 computadores do outro lado aqui. Em conexões, então à esquerda aqui era a FAST 0/0. Eu vou ligar aqui na FAST 1 do switch. FAST 2 aqui. Acho que aqui eu peguei a 4, então eu vou ligar nesse só para ficar na sequência. E a 3 vem para cá. E aqui eu tenho a FAST 1 na subrede da direita. FAST 2. Daí 3 e 4 na sequência aí.
Então vamos ali para as configurações. Primeiro eu já vou fazer aqui nos roteadores. São dois comandos aí bem simples. Então aqui no meu roteador, ele está com a configuração de fábrica. Então aqui eu vou fazer um no enable conft. Então ó, vou ter que fazer esse IPv6 unicast, ó, tô usando o tab que ele já complementa para mim. Isso aqui ele vai habilitar a tabela de roteamento IPv6, então é fundamental esse comando aí para navegação. E agora eu vou fazer a configuração da interface, ó. Então interface fast 0/0 IPv6 enable para habilitar o IPv6 naquela interface. E aqui, ó, eu vou colocar o meu endereço. Então eu estou nessa interface aqui, ó. Então vai ser a 2001 DB8 Café. Você vai utilizar o seu endereço, né? Então vamos aqui no roteador. Ó, IPv6 address. Repare que é semelhante os comandos, né? Se eu quisesse fazer IPv4, eu colocava IP só, né? Address. Aí eu colocava o endereço e a máscara na notação decimal. Em IPv6 ele já aceita o barra, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2001. Ó, já simplificado, ó, seria 0db8, já pus db8. Café, você vai ter que utilizar o seu prefixo aqui no lugar do café. E aqui seria, ó, a subrede 000, tudo zero é a parte de host 1, ó. Eu posso já pegar e colocar o mais simplificado possível, ó. Então isso aqui vai me dizer que tem tudo zero e na sequência, ó, barra 64. E aí habilitar minha interface física, né? No shut, e ela vai subir. Na sequência, já vou fazer a fast 0/1. Ó, mesma coisa, ó, IPv6 enable para habilitar na interface. IPv6 address 2001 DB8 café. Aqui vai mudar a minha rede, ó. Então, se eu for pegar a ideia lá da folha, ó, vai ser o FFFF. Tanto faz a questão de ser maiúsculo ou minúsculo. Isso é indiferente. Dois pontos, e meu gateway vai ser o host 1 da rede 2001 DB8 café FFFF. E barra 64 a máscara. E no shut aí para habilitar. Se eu fizer aqui, ó, lembra que tinha o show IP route, ele mostrava a tabela de roteamento do IP versão 4. Vou fazer show IPv6 route, ó. Ele vai me mostrar a tabela de roteamento do IPv6. Lembrando que ele vai rodar os dois protocolos, daí é o que a gente chama de dual stack. Se eu configurar em IPv4 e IPv6, ele vai utilizar os dois ali, né? Daí, se eu quiser traduzir, tem que fazer aí outras técnicas, tunelamento, tudo mais. Mas hoje os sistemas eles vão trabalhar aí com os dois protocolos. Aqui eu nem vou configurar IPv4, a gente só vai testar IPv6, né? E a tabela de roteamento aqui, ó, então ele vai me mostrar como diretamente conectado à rede 2001 DB8 Café. Ó, repare que ele já mostra também na parte simplificada, por isso que é importante a gente saber. E isso na interface 0/0. E a mesma coisa aqui, ó, esse Czinho de conectado, aí a rede 2001 DB8 Café, tudo F, na fast 0/1. Ele vai criar também aqui um /128, um link local, mais ou menos como a interface Giga costuma trabalhar lá em IPv4 também. Daí ela forma um /32, né, que seria um /128, mas isso para nós aí não vai ter nenhuma importância. Então está configurado aí o meu roteador. Próximo passo aqui é colocar os IPs estáticos por enquanto, né? Então, ó, 2001 DB8 Café 2, 3 e 4. Então vou vir aqui no meu computador. Desktop.
IP. Ó, aqui em cima eu tenho a parte do IPv4, aqui embaixo eu tenho do IPv6. Ó, e ele está como estático. Então eu vou colocar aqui, ó, 2001 DB8 café, você vai utilizar o teu prefixo, ó, 4.2/64, que é a minha máscara. Aqui eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, ó, que o meu gateway dessa rede é o endereço 1. Então eu só vou colocar aqui. Então tá aí configurado de forma estática. Até se você colocar o ponteiro do mouse em cima ali, ó, ele vai aparecer, né, nas interfaces ali, ó, o IPv6 das duas redes. E a mesma coisa nesse computador aqui que eu acabei de configurar, ó, não tem IPv4, mas tem o IPv6. Esse dispositivo aqui vai ser o endereço 3. Ó, repare o seguinte, eu vou colocar na forma completa, né? 0db8 vezes db8, café, minha subrede, ó, 000. Agora vem um octeto 0, 2 zeros, 3. E aí vem, ó, a parte de host, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos com 4 caracteres, /64. O gateway aqui vou fazer um Ctrl V, né, que seria com o endereço 1, ó. E pronto, está configurado. Meu segundo equipamento aí. Ó, reparem que ele já vai mostrar ali na forma simplificada, né? Então, quer dizer, eu digitei na forma completa, o meu dispositivo ele aceitou, né? Então, só que ele já vai colocar na forma simplificada para, ó, eu tinha digitado completo, ele já se autoconfigurou nessa forma aí, que é a forma mais reduzida, né? Então, é por isso que é importante saber disso daí, porque vai te dar até menos trabalho fazer desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, em vez de digitar tudo aquilo, 2001 DB8 café, lembrando aí que você vai utilizar o seu prefixo. Ó, a rede seria, nesse caso aqui, toda zero, né, a subrede. Então eu já vou colocar nos 4 pontos. E o final 4 aí, /64. E o gateway aqui, ó, seria endereço 1 ali. Então, a princípio, está configurado aí a minha rede local. Até aqui no Packet Tracer, eu não sei se o pacote ele vai aceitar, porque ele vai rodar em IPv4. Ele vai ficar falhando aqui. Então, o que é interessante a gente fazer para testar, e a gente vai fazer isso bastante nos laboratórios aí depois de configurar. Eu vou pegar esse meu computador aqui, ó, que está com o endereço IPv6, e eu vou pingar aqui no gateway dele, que seria a primeira rede ali, ó, 2001 DB8 café, 4 pontos e 1. Então eu vou ter que vir aqui nele, vou vir aqui no terminal, ó, prompt de comando aqui, ping, e é só digitar o endereço, ó, 2001 DB8 café, 4 pontos e 1. E ele está respondendo, ó, ele está respondendo com o gateway certinho. Se eu quiser pingar em outro computador, né, ele é o 2, seria pingar nele mesmo. Vou pingar no outro ali, ó, no 3 e no 4, ó, também está respondendo, né. Ah, eu vou digitar na forma completa, né, então 2001 0db8 café 000. Ó, é até perigoso se perder nos zeros aí. 004, né? Seria esse aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Faltou até 8 aí, ó. Ó, ele vai responder também, né? Só me deu mais trabalho de digitar ali, né? E quase me perdi ali na quantidade de zeros. Mas tá pingando, tá todo mundo funcionando aí na subrede 0. Aqui eu já tinha configurado a subrede, a interface da subrede FFFF, né, que é a da direita ali do laboratório. Então já tinha configurado essa fast aqui, então só vou colocar os IPs manuais aqui. Então seria fixo 2001 DB8 café, você vai ter o teu prefixo e aqui o F vai manter.
2, 3 e 4. Então vamos no computador, desktop IP, estático 2001, DB8, café, subrede toda F, ó, 4 pontos, endereço 2 desse primeiro computador, barra 64. Aqui eu vou fazer a mesma ideia, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que o gateway é o endereço da interface fast 0/1 dessa rede, então já vou colocar aqui o endereço dele. Então está configurado ali. Próximo computador, desktop IP. Então vou colocar aqui o próximo endereço, que seria o 3/64. O gateway é o 1 e 1. Está configurado aí. E o último computador, então aqui em PV6 ele vai ter o endereço 4/64, 1 e 1 também aí. Ó, e aí, da mesma maneira, né, se eu quiser então configurar, testar agora aqui, vou pegar, por exemplo, o PC5, vou aqui no prompt de comando e vou começar a fazer o ping. Ping 2001 DB8 café, tudo F. Ó, o 1 seria a interface do roteador, tá respondendo. Eu estou no último computador, que está com o endereço 4. Então, se eu pingar aqui no 3, ó, vai responder. No 2 vai responder também. Ó, se eu for disparar lá para outra rede, né? Então, para outro computador lá, ó. Eu poderia colocar assim. Olha, está respondendo. Ou eu poderia omitir aqui, ó, esses 4 zeros nessa sequência de 4 pontos, ó. Também vai responder ao mesmo computador. Então, todos estão se comunicando com todos. Então, essa é a ideia desse laboratório inicial. Nos próximos, a gente vai ver também a questão do DHCP, outros IPs a mais que a gente tem. Espero aí que tenham gostado e até a próxima e tchau.